recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra, caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, faz-se bem-aventurado em todas as suas ações que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa à categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Que possamos elevar o nosso pensamento ao Pai Celestial. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Senhor, nosso Deus, Pai eterno, causa primeira de todas as coisas e fonte inesgotável de tudo que é bom. Paz, justiça, serenidade, sabedoria, amor. Queremos te agradecer, ó Pai, sobretudo pelo dom da vida, pela oportunidade reencarnatória, pela oportunidade do aprendizado da noite de hoje, por tudo que nos concedes, ó Deus, e também por tudo aquilo que não nos é permitido, segundo a tua justiça infinita. Queremos te rogar, ó Pai, a ajuda necessária dos trabalhadores invisíveis da Casa Espírita na noite de hoje. Que possamos estar aqui, todos, encarnados e desencarnados, em sintonia com a espiritualidade maior, para que desse trabalho da noite de hoje, as reflexões doutrinárias que o nosso irmão nos trará, e na sequência a terapia do passe, que possamos tirar desses trabalhos o melhor proveito possível nessa noite. Assim, em teu nome, em nome de Jesus, nosso guia e modelo e amigo de todas as horas, em nome do mentor espiritual da casa, e agradecendo a presença de todos, encarnados e desencarnados, que possamos iniciar os trabalhos da noite de hoje. Assim seja.
Então, trazendo as nossas reflexões doutrinárias, o nosso irmão João Ariosvaldo, com o tema A Casa Espírita e suas funções básicas. Vou passar a palavra para o irmão. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs de caminhada. Mais uma vez aqui no Centro Espírita, a caminho da luz, trazendo um tema deveras interessante para a Casa Espírita, porque nós muitas vezes adentramos a Casa Espírita, mas não procuramos nos inteirar do que realmente ela representa. E hoje nós vamos trazer algumas informações com relação às questões das funções básicas. O que representa a Casa Espírita? A Casa Espírita é uma escola. A Casa Espírita é um templo. A Casa Espírita é uma oficina. A Casa Espírita é um hospital. Corrigindo, deve ser, porque muitas vezes ela não é, quando nós falamos nestas funções. Quando é que ela é uma escola? Ela está para consolar e esclarecer. Como eu já tenho dito algumas vezes aqui, a nossa função, ou seja, a função daquele que está trazendo reflexões para os outros, é trazer esclarecimentos. Porque o estudo, ele deve ser feito nos dias certos, com os grupos certos. Então, vamos estudar o livro dos médiuns. Então, se marca aquele dia para aquele estudo apropriado. Algumas vezes nós vemos aqui nas palestras públicas alguém falar sobre mediunidade, o que eu particularmente não acho interessante, porque a mediunidade é algo que deve ser estudado com bem mais profundidade. A gente não vai resolver aqui falando simplesmente numa palestra pública. Então a casa deve ter como uma escola esses dias, esses trabalhos de aprendizado. Então como escola é consolar primeiramente e esclarecer as criaturas. Como templo tem a função de religar o homem a Deus através de Jesus. Como devemos saber, a doutrina espírita, a proposta dela é trazer o evangelho redivivo, o cristianismo redivivo, ou seja, o cristianismo quando estava na sua nascente, logo após Jesus ter se afastado um pouco de nós na questão física, que Jesus sempre esteve conosco, sempre estará. Quando nós falamos na questão vibracional, que Jesus é vibração. Aquele Jesus corpo carnal que nós ouvimos falar sempre, para quem as pessoas muito se ligam ainda, tanto é que matam Jesus todo dia, derramam o sangue de Jesus todo dia, como se essas coisas materiais valessem, quando na realidade nós devemos nos ligar a um Jesus vibração, energia, amor. Porque eu não posso me dizer amigo de Jesus se eu não cumpro com tudo aquilo que ele deixou nos seus evangelhos. Às vezes é muito fácil dizer que eu sou amigo de Jesus, mas eu não cumpro aquilo ali. Então eu não poderei ser um amigo desejável,
relacionando-se às questões do Evangelho. Porque o Evangelho não é só para ser ouvido ou lido, é para ser vivenciado. Aí sim estaremos chegando, nos aproximando de Jesus. Como oficina, oferecer trabalho solidário e amor ao próximo. A Casa Espírita, ela deve ter como oficina um trabalho não um trabalho, ter os seus trabalhadores com uma afinidade maior. Não é que vemos normalmente nas casas espíritas. Eu não estou falando aqui no Caminho da Luz. Todas as casas espíritas em que eu estive participando, nós temos uma dificuldade enorme pela questão humana. Os grupos não interagem. Às vezes a pessoa tem um trabalho, é como se aquele trabalho fosse dele e não da casa espírita. Quando na realidade a casa deveria unir todos os trabalhadores num pensamento só. Há necessidade sim de que encontremos coordenadores para determinados trabalhos, mas essa coordenação deve ter um entrosamento maior com o restante do pessoal e inclusive também com a direção. Deve ser ensinado isso. E o amor ao próximo é aquele que normalmente a gente fala, nós somos irmãos, mas não nos tratamos como irmãos. E como hospital, acolher e restaurar as almas enfermas. O acolher é aquele da palavra. Muitas vezes a pessoa está esperando de alguém uma palavra de consolo, uma palavra de incentivo, uma palavra de encaminhamento para uma mudança. E às vezes não encontramos. Normalmente a casa tem o seu atendimento fraterno. É um dos trabalhos que ela sempre deve ter, que é justamente para receber aquelas pessoas que não têm conhecimento da doutrina, estão passando por dificuldades e o atendente fraterno deve ser uma pessoa, não deve se utilizar da mediunidade, a não ser intuitiva, porque às vezes a pessoa atende mediunizado e não é aconselhável, porque foge dos padrões, que aí não é o atendente. Quem está fazendo aquele atendimento é uma entidade. E o trabalho não é esse aí. Quem vai fazer atendimento fraterno deve ter uma experiência, tanto na questão do Evangelho, quanto da codificação espírita. E saber, seria mais ou menos um trabalho psicológico com a pessoa. Porque o atendente ele é mais para ouvir do que para aconselhar. Aconselhar em algum momento, se a pessoa estiver com uma dificuldade grande. Mas normalmente é mais para ouvir, porque as pessoas vêm esperando desabafar aquilo que já vem preso há muito tempo. E alguém que escute, aquilo ali vai aliviar muito. Então esse é um trabalho do atendente. E dentro dessa proposta vai acontecer, muito possivelmente, a restauração dessa alma enferma. O que seria alma enferma? Todos nós somos enfermos espiritualmente. Não vamos esquecer que estamos aqui para quitar os nossos débitos. O único perfeito que esteve dentro de nós foi o nosso Mestre Jesus, o único. Todos os demais, até os considerados santos, tiveram os seus grandes problemas, passaram por dificuldades iguais às nossas. Em algum momento se melhoraram e tiveram a modificação moral necessária para atingirem um patamar mais elevado na escala espiritual. Então, todos nós, como almas enfermas, precisamos de receber as orientações necessárias para que aconteça essa mudança nossa no sentido da mudança moral. Porque a proposta do Espiritismo não é outra senão a nossa mudança moral.
Por quê? Nós crescemos muitas vezes no sentido intelectual, mas esquecemos da questão moral. Nós vemos hoje no país e fora do país também pessoas tidas como de grande poder, de grande honra, mas, no entanto, quando vamos ver, são pessoas que não têm o mínimo de respeito para com os outros. E isso é na questão moral. Se dizem moralistas, mas são amorais no final. Então, nós temos as funções principais aqui, como escola, como templo, como oficina e como hospital. Eu vou ler aqui um pequeno texto de palestra proferido por Divaldo na Mansão do Caminho, em Salvador. Esse texto vai dizer muito com relação ao trabalho da Casa Espírita, o posicionamento de muitas pessoas. Por quê? Disse Divaldo: fui convidado a proferir uma conferência em um centro espírita no sul do país. Normalmente, quando eu recebo convite, não atendo, porque pode ser entusiasmo da pessoa. No segundo convite, eu digo: para o ano, volte a escrever. Isso é para ver se a pessoa está mesmo interessada. Para o ano, a pessoa volta a escrever e eu digo: para o ano, na programação, nós vamos agendar. E naquela casa fui postergando por um período de 6 a 8 anos, por falta de tempo, até que o presidente insistiu tanto que fiquei constrangido e dei um jeito. Disse-lhe na carta: mande-me as datas que lhe são ideais e eu escolherei aquela compatível com a minha programação. Estabelecemos a data e por 6 meses correspondemos e tudo foi muito bem. No dia marcado, cheguei à cidade e fui a uma bela instituição. Edifício monumental, uma grande sala. Quando cheguei à porta, fui recebido por uma comissão muito gentil e estabeleceu-se o seguinte diálogo: Senhor Divaldo, o presidente pede desculpas por não ter podido vir receber o senhor. Eu disse: é muito natural, não há problema. Aqui está o vice-presidente, o secretário, o tesoureiro, e nós desejamos recebê-lo porque o nosso presidente está no prédio vizinho fazendo cromoterapia. Eu não sabia o que era cromoterapia. Ele é profissional naturalmente. Não, ele é espírita, responderam. Deixe-me ver. Ele é o presidente do centro e é o presidente da cromoterapia. Ele me convidou para vir aqui durante 8 anos, marcou a data e foi fazer a cromoterapia. É porque a cromoterapia é muito importante, está salvando milhares de vidas. Que graça! Eu sempre pensei que o espiritismo está salvando milhões de vidas. Então vejam essa pequena passagem, trazendo para nós uma imagem que não deve ser realmente a de um centro espírita. Porque diz aqui: mas será esta a imagem de um centro espírita? Em absoluto. O centro espírita não tem que se envolver com nenhuma terapia alternativa. É até um desrespeito, porque o cromoterapeuta é alguém que estudou. Ele tem sua clínica e o centro espírita não se pode transformar numa clínica alternativa. Então veja que a pessoa estava utilizando a casa para outros propósitos não condizentes com a doutrina espírita. Se alguém gosta, pretende fazer, que procure um profissional no lugar certo,
ele que tem o seu consultório, ele tem o seu lugar e qualquer que seja a pessoa, independente de religião, pode procurar, com certeza. Mas não numa casa que se diz espírita. E essas são as palavras, não são minhas, são do que eu considero, depois de Chico, a maior autoridade dentro da doutrina espírita, Divaldo Pereira Franco. Tudo aqui está escrito veio através dele. Então, como é que uma pessoa convida outro durante 8 anos e no dia de recebê-lo, sendo ele essa autoridade que é, vai para uma outra tarefa? Então vejam o desrespeito que foi para com a pessoa de Divaldo. Então Joana de Ângelo, que é a mentora de Divaldo, certa feita numa reunião, ela propôs novas diretrizes para os trabalhadores espíritas. Aliás, para o centro espírita em geral. Primeiro, espiritizar. Segundo, qualificar. E terceiro, humanizar. O que vem a ser essas 3 propostas? Espiritizar. Nós devemos ter cuidado com a oratória. Todos os temas devem ser apresentados à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Adquirir o conhecimento espírita e perseverar no estudo. Por que isto? Porque muitas vezes acontece de a casa espírita convidar pessoas que se dizem até espíritas, mas trazem assuntos que nada tem a ver com a doutrina espírita. Esse momento nosso é um momento de estudo em que nós devemos, todos aqueles que vêm para a fala, se calcar somente no Evangelho de Jesus e na codificação espírita. Porque é o momento da gente adquirir conhecimentos espíritas. Porque o que eu chamo, a pessoa traz coisas diferentes, eu chamo de criar moda. Eu já tive certa feita numa casa em que a pessoa inventou, passou o tempo todo da palestra sentado fazendo uma prece. Tem um momento da prece inicial e prece final. Outro levantou-se com violão, foi harmonizar, daqui a pouco estava um pandemônio, querendo todo mundo incorporar, que não é o momento. Pode acontecer? Pode, mas não deve. Não é o momento adequado. Então são coisas que as pessoas fazem sem pensar e não trazem nada de reflexão para as pessoas que estão ouvindo. Segundo, qualificar. O cuidado com a preparação dos trabalhadores para os diversos serviços oferecidos pela casa. Boa vontade só é muito pouco. Preparar-se mais para servir melhor. Vamos falar aqui do simples, o trabalho mais simples da casa. O passe. Normalmente é difícil a gente encontrar, em determinado momento, passistas. Por quê? Porque as pessoas não se predispõem a trabalhar no passe. Alguns porque acham difícil, outros porque não se adaptam àquilo ali. O que é necessário para alguém começar a aplicar o passe? A boa vontade. O que é o passe? Uma imposição de mãos ou uma dispersão. Simples. Simples sim, no começo, para a gente iniciar. Mas depois a gente vai ver que é muito complicado, no sentido de que nós estamos tratando com energia. E energia, se você não souber, a pessoa sai daqui com dor de cabeça, sai sentindo mal. Não é para sair assim, muito pelo contrário, é para sair bem. Para isso, nós que trabalhamos no passe,
devemos ter o conhecimento daquilo que vamos fazer. Porque tem a pessoa que necessita de mais energia, tem a outra que tem excesso. E a gente tem que ter, talvez até pela intuição mesmo, o conhecimento e trabalhar naquele momento aquilo mais necessário. Tem maneira de se fazer diferente aos olhos de quem está tomando o passe, não. Mas mentalmente a gente pode fazer esse trabalho. Então todas as pessoas para o passe têm que ter preparação, tem que se fazer reciclagem, trabalho de estudo de reciclagem para as pessoas. Ah, mas eu não estou preparado. Ninguém está preparado se não se coloca para o trabalho. Nunca vai estar preparado. A gente tem que começar de alguma maneira. Mas eu não sei como é que eu vou fazer a prece. A intuição vai vindo, a gente se atrapalha um pouco no começo, mas depois já normaliza tudo. A questão é a gente se colocar para o trabalho. E para isso a casa, não só no passe, mas em todos os outros. Principalmente no caso do atendimento fraterno também. E terceiro, humanizar. Humanizar, ser tolerante e procurar atender a todos com simplicidade e bom humor. Sermos mais humanos. A base apresentada por Kardec. Trabalho, solidariedade e tolerância. Que é difícil para a gente. É isso que eu digo, a dificuldade nossa, quando seres humanos, ainda imperfeitos, está nisso aqui. A gente tem milindres, a gente se dói por qualquer coisa, a gente não vai ajudar porque o outro é assim, o outro é assado, não, eu não vou porque fulano eu não gosto, cicrando e tal. Quando na realidade a casa seria para unir todos num consenso. Claro que é difícil, a gente vai encontrar, não vai encontrar uma casa, uma só, que tenha a unidade. Não tem. Se divide em grupos, e é o que mais atrapalha as casas. Muitas vezes acabam, fecham por conta disso. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Então veja, foi essas três coisas que Joana de Anjos apresentou lá para a Mansão do Caminho, os trabalhadores de lá. Em O Consolador, livro escrito por Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nós temos no capítulo 4, Espiritismo, item Prosélitos, as seguintes perguntas. 363. Como se justifica a existência de certas lutas antifraternas dentro dos grupos espiritistas? Em uma entidade doutrinária, quando surgem as dissensões e lutas internas, revelando partidarismos e hostilidades, é sinal de ausência do Evangelho nos corações, demonstrando-se pelo excesso de material humano e pressagiando o naufrágio das intenções mais generosas. 364. O espiritista, para evoluir na doutrina, necessita estudar e meditar por si mesmo, ou será suficiente frequentar as organizações doutrinárias esperando a palavra dos guias? É indispensável a cada um o esforço próprio no estudo, meditação, cultivo e aplicação da doutrina em toda a intimidade de sua vida. Aqui está dizendo, não é só na casa espírita. O nosso comportamento e ser espírita é ter um comportamento, deve ser em todos os lugares. Porque muitas vezes a gente se utiliza de máscaras. Eu tenho uma máscara no meu trabalho, eu tenho uma máscara diferente na minha casa, eu tenho uma máscara diferente na casa espírita, e assim vai. Para cada lugar a gente mostra uma personalidade diferente, quando na realidade nós devemos ter uma só em todos os lugares. Vamos ter muitas dificuldades, sim, mas devemos partir para isso. Porque muitas vezes a pessoa tem exemplo de, às vezes,
Vamos falar de casa, de casamento. Antigamente tinha muito disso aí, da gente ver a família bem postada, de nome e tal. Aquela família é a família mais importante. Ninguém briga lá. Quando, no entanto, o marido tinha 2, 3 mulheres fora, batia na mulher, fazia tudo. Ninguém sabia na rua. O comportamento dele lá era um. Eu posso trazer um depoimento pessoal de uma amiga minha com quem eu trabalhei. Ela casada, eu achando que ia tudo correndo bem, evangélicos. Em dado momento teve aquela coisa, ela separou-se do marido. Foi uma confusão, mas ninguém esperava isso. E em determinado momento ela estava com tudo preso, ela me chamou e foi falar da vida dela como era. Eu estranhei também a separação. E nessa conversa ela veio para mim e disse, olha, aquele negócio tão bonitinho ali, de igreja, de tudo, mas ele me batia. Isso aí foi pessoal, a pessoa me falou. O nome ninguém vai saber. Então veja, quando a gente menos espera, tem aquilo ali. Então, por que um comportamento aqui e outro ali? Acha que não vai ser medido isso quando nós nos apresentarmos lá no plano espiritual? Com certeza que vai, sim. Então nós devemos nos cuidar e procurar sempre ter um comportamento mais adequado à nossa vivência quando dita evangélica ou espírita ou católica. O espiritismo e as terapias alternativas. Algumas instituições que se autodenominam espíritas têm adotado práticas sem nenhum embasamento doutrinário. Trata-se de terapias alternativas, todas dignas de nosso maior respeito e, não obstante algumas apresentarem bons resultados, não são espíritas. Por que isso ocorre? Porque dentro dessas instituições espíritas existem pessoas sem adequada preparação doutrinária e vivência evangélica. A maioria está imbuída de boa vontade, mas também é notória a presença de outros que pretendem utilizar a casa espírita para propósitos particulares. Seguindo por este caminho, há companheiros, alguns mal intencionados e outros desconhecedores da doutrina espírita, que implantam nos centros várias práticas estranhas ou terapias alternativas com o objetivo de aliviar ou até mesmo curar seus frequentadores nos mais diversos males, seja de ordem física, psíquica ou espiritual. O Espiritismo é uma doutrina cujos ensinamentos, baseados na moral de Jesus, nos auxiliam no processo de cura do espírito, onde se localiza a gênese de todos os nossos males. A busca pelo conhecimento e a vivência do bem iluminam a alma, impulsionando-a a patamares evolutivos mais elevados. Embora não seja o objetivo principal do Espiritismo, muitas pessoas afirmam ter encontrado a cura de suas enfermidades físicas nos núcleos espiritistas. Porém, é preciso salientar que a finalidade maior da doutrina espírita é a cura do espírito, não do corpo físico. Acontece muitas curas físicas, mas nós devemos voltar ao Evangelho e ver aquela cura dos 10 leprosos, através de Jesus. O que foi que aconteceu? Quantos voltaram para agradecer? Só um. Porque esse Jesus destacou? Porque ele entendeu a mensagem, que Jesus dizia, eu não te curei, a tua fé te curou, voltas e não peques mais, não volte a fazer o mesmo que tu fazia. Então esse reconheceu naquele momento e voltou, o restante foi cair na gandaia. Resultado, pode ter até ficado bom do corpo, mas perderam lá algo, pelo menos naquele momento, ficou mais difícil.
Então nós devemos ver que na casa espírita não é proibido de forma alguma que aconteçam as curas, mas o principal é a questão da cura do espírito enfermo. Porque muitas vezes a pessoa chega até com uma doença e alguém se propõe, através de um passe magnético mais apropriado, a cuidar daquela enfermidade. E a pessoa não fica boa de maneira alguma. Por quê? Porque a nossa cura está atrelada também a duas coisas: a nossa fé e ao nosso merecimento. Se eu não estou merecendo ter aquela cura, há um propósito por trás daquilo. Posso não ser curado fisicamente, mas posso entender a mensagem e me modificar, mesmo com a doença, aceitá-la, me conformando com a... Não é a conformação, tem a palavra agora, eu esqueci. A resignação de aceitá-la. Grande exemplo para nós, Chico Xavier, que chamava a sua doença de quê? Minha amiguinha. Tanto é que quando Zé Arigó se propôs a fazer a cirurgia dos olhos de Chico, que já há muito tempo que ele tinha esse problema, Chico disse para ele: meu irmão, eu acredito que você possa promover a cura dos meus olhos, mas eu agradeço muito, porque com eles eu já estou acostumado. Tenho a dificuldade, mas vou passando por ela. Se você me cura os olhos, eu sou devedor. E vai vir outra doença, e essa eu não sei o que é. Então eu prefiro a dos olhos, que eu já sei, já estou acostumado. A minha amiguinha. Então veja, aí a resignação não é conformação, é resignação. Você está resignado em entender que aquilo tem um propósito. Por que são as doenças? O que é que são as doenças para nós? Porque elas surgem no nosso corpo. Elas são expurgo da nossa alma. Elas já estão marcadas lá no nosso perispírito. Como disse aqui, não é do corpo, ele já vem de dentro. Nós trazemos conosco que elas podem virem de uma forma mais ostensiva, mais dura, ou menos, dependendo daquilo que nós tenhamos feito durante a nossa vida. Como disse Paulo, que um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Então, posso ter promovido muitos atos bons e aquilo reverte na cura, não da minha doença física, mas do meu espírito. Reverte lá para o perispírito e aquela doença que vai ter que vir, ela vem mais suave. Pelo merecimento. Então, nós devemos ver que o Espiritismo está aqui, a finalidade primordial é a cura do espírito. Eu botei o nome da casa aqui, Caminho da Luz, né? Mas quais seriam as terapias espíritas? Nós temos terapias. Gilberto no início já falou. Depois da palestra nós teremos a terapia do passe, ou a fluidoterapia. Então vejamos. Atendimento fraterno. O conceito. O atendimento fraterno consiste em receber fraternalmente aquele que busca o centro espírita, dando-lhe a oportunidade de expor livremente e em caráter privativo e sigiloso suas dificuldades e necessidades. O atendente, ele tem que ter essa qualidade, saber ouvir e guardar. Às vezes a gente traz um exemplo assim, sem citar nada, normalmente não na casa onde a gente trabalha, mas em outras casas a gente pode até trazer ilustrando sem um comentário. Mas eu chegar aqui, terminei de fazer o atendimento e disse: Ivan, olha, aquele negócio assim, tal. A gente vai guardar. É como confessionário.
E a pessoa também, ela deve ter esperado em nós, essa maneira de tratar. Quer dizer, ninguém vai vir para mim sabendo que eu vou jogar aí aos quatro ventos. É um problema, muitas vezes um problema gravíssimo, às vezes até um problema que não é tão grave, mas é difícil da pessoa expor. Ela não quer que os outros saibam. Então fica difícil até da gente trazer aquilo ali. E a gente não pode forçar ninguém a nada. A pessoa tem que se abrir normalmente, trazer aquilo fluindo de dentro de si, porque na grande maioria das vezes, no mínimo, alivia a criatura daquilo que ela vem guardando há muito tempo. Finalidade: acolher de forma fraterna e solidária, dentro dos princípios do Evangelho, à luz da doutrina espírita, ouvindo e orientando com respeito, atenção e humildade. Outra terapia, Evangelho do Lar. Toma-se a família, pega-se, pode-se pegar, se a pessoa não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, pode-se pegar a Bíblia. Normalmente se abre ali à vontade e sempre vem um recado que é interessante. Que eu e o Admiro, nós íamos à casa de um amigo, e sempre ele abria o livro, e só caía orgulho. Quase 3 vezes seguidas, orgulho, orgulho, orgulho. A gente não escolhia, não tinha nada marcando, mas é que a pessoa tinha que ouvir. Essa pessoa numa dificuldade enorme, mas a gente via o orgulho daquela criatura, mas orgulhosa ao máximo, em cima de uma cama, mas o orgulho era maior. E veio muitas vezes a gente fazendo o Evangelho. Então, esse Evangelho junta-se à família com um livro de leitura, como foi lido aqui o Pão Nosso, uma leitura breve. Depois dessa leitura, alguém vai fazer uma prece inicial, que pode ser somente: Jesus, estamos aqui para ouvir do teu Evangelho. Bom, simples. Depois a leitura do Evangelho e uma reflexão, que não precisa ler o capítulo todo, é um trecho lá, só ler, aí vai a turma toda falar sobre aquilo que ouviu. Quer dizer, isso aqueles que querem falar. E logo após a prece de encerramento. E junto com isso nós temos o quê? A água fluidificada. Ao final de tudo, essa água que estava ali ao centro da mesa vai ser tomada por todos. Ela foi fluidificada pela espiritualidade. Então, toma-se essa água, aí se fez aqui um trabalho, uma terapia. A outra terapia, a água fluidificada ou magnetizada. A água é um dos elementos mais simples e receptivos da Terra, por isso absorve com facilidade os fluidos, as vibrações, sendo base pura em que a medicação do alto pode ser empregada. No Espiritismo denomina-se água fluidificada aquela que recebeu ação magnética através da oração, adquirindo propriedades especiais de forma a beneficiar a quem utiliza. Então, essa água que fica lá próxima à luz, aquela água que vai ser tomada após o passe, é a água fluidificada. Às vezes até a gente esquece aqui de pedir para fluidificar, mas a equipe espiritual que trabalha com os passistas, com certeza vai fazer isso aí, que é uma falha nossa às vezes, e vai ser feito isso. Então essa fluidificação feita espiritualmente. Agora nós temos a outra maneira, que vai pegar a água e impor a mão. A gente pode fluidificar, qualquer um de nós. Então a gente tem aquela fluidificação, já é uma fluidificação mais específica. Por quê? Porque ela vai ser direcionada a alguém. E aquele alguém vai receber
o remédio que ela está precisando. Então, aquela fluidificação, aquele magnetismo que a gente manda para a água, vai fazer com que ela se modifique. Isso já foi provado cientificamente. A água é a estrutura, H2O. Então, ela vai receber ali, na magnetização, um algo ali diferente, espiritual, que transforma aquele H2O em algo diferente, como um remédio, que vai ser na necessidade daquela pessoa. Vai servir para mim? Não. Só vai servir aquela água para aquela pessoa. Então, a água que nós estamos bebendo serve normalmente para nós. Essa aí é espiritual, é geral. Tá? Por quê? A bem entender, quando nós adentramos a casa espírita para uma reunião, já devíamos estar nos preparando, ter mais cuidado, porque a preparação da casa não se dá nesse momento. Nós vamos, quando conversamos, de 7 horas. Ela não se dá às 7 horas. Já há tempo de ontem, ou mais tempo, está sendo preparado todo o ambiente para que aconteça a reunião. Porque não somos só nós que estamos aqui. Ninguém tenha medo, que se não for de ver, também não vai ver. Mas, normalmente, são trazidos aqueles irmãos nossos no plano espiritual que precisam ouvir determinados assuntos, e aí, como ele já sabe o que é que vai ser falado de antemão, então esse grupo é trazido e colocado para nos ouvir. Então essa questão nossa, se a gente se cuidar bem, a partir da entrada a gente já está começando a receber. E não é só a palavra ou o que está sendo dito aqui. A espiritualidade que está presente começa a derramar bênçãos, quer dizer, fluidos, energias, que podem ser captadas por nós ou não. Muitas vezes a gente fica desligado. Tal, eu não saí, parece que não aconteceu nada. E tem pessoas que saem numa alegria imensa, porque recebeu. Não seria necessário nem um passe para quem cuida disso aí, porque o que tem de energia aqui nessa sala não é brincadeira. E pode ser absorvida por nós, desde que nós nos coloquemos nessa condição. O passe espírita é outra terapia. Como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado. E os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Emmanuel. Então, o passe nada mais é do que uma transfusão, uma transmissão de energia, que eu posso receber ou não. Vai depender da minha colocação ali no momento do passe. Eu posso estar receptivo ou não. Se eu estou receptivo, eu posso receber até de todos os passistas naquele momento. E se eu não estiver receptivo, é como se eu tivesse um guarda-chuva aqui, aquela energia que está sendo enviada para ele vai se deslocar para os outros. Não se perde nada. Mas aquela pessoa que não se coloca receptivo vai sair zero de energia. Volta com a mesma que veio. Então são coisas que a gente tem que aprender e tem que ir colocando em prática, porque a pessoa vai se sentir bem, tranquilamente. Então nós vimos aí que a casa espírita tem as suas terapias. Quais são elas? Atendimento fraterno, o passe, água fluidificada e então veja que não precisamos de outras terapias. Alguém fala regressão de memória. Acontece às vezes que a gente, numa reunião mediúnica, receber informações
de um tempo passado nosso, de uma vivência passada. Mas nem todos a recebem, porque nem todos estão preparados para isso. Porque normalmente, veja bem, normalmente não, com certeza absoluta, todos nós fomos em vivências anteriores bem piores do que o que somos hoje. Aí por aí a gente tira. Imagina, aí vai descendo cada vez. A gente vê pela história, aquele tempo dos bárbaros, que nós participamos, claro. Aí foi vindo, a criação. Aí daí do canhão, não sei o que, aí mata gente à vontade, bomba atômica. Então a gente está dentro de todo esse processo. Então nós participamos de muitas daqueles embates ali no passado. Então nós estamos na Casa Espírita para quê? Para procurar entender o Evangelho através dos esclarecimentos e praticá-lo. Espiritismo, ser espírita é ter uma conduta, é ter um comportamento que não é para ser dito, mas para ser reconhecido. As pessoas reconhecer a nós como uma pessoa, digamos, diferente, tem um comportamento diferente, mas diferente para melhor do que aquele que nós fomos. Quanta gente encontra com a gente mesmo, do tempo da nossa juventude, e vê a gente totalmente diferente. Porque há necessidade da mudança. E ela tem que ocorrer dentro dessa conformidade. Sem o Evangelho de Jesus, a gente não vai sair do lugar. Então, gente, encerrando a nossa fala de hoje, se fazer é uma obrigação, saber fazer é um dever. E fazê-lo correto, no tempo, momento e lugar certo, é buscar a perfeição. A perfeição que o Mestre Jesus, o nosso irmão maior, o único ser perfeito que habitou este planeta, disse para todos. Aqui ele considerou, irmãos, que todos seremos um dia, atingiremos um dia a perfeição. Então isso é uma realidade que nós devemos acatar. Agora, quanto tempo? Vamos pensar, Jesus, 4 bilhões e meio de anos, já perfeito, há 4 bilhões e meio de anos atrás, quanto da criação do planeta Terra, ele já existia e já era perfeito. Qual é o tempo que nós temos pela frente? Só a gente se basear na história de Jesus. E vamos chegar lá um dia a essa perfeição. Então, gente, muito obrigado pela paciência de vocês. Espero ter deixado pontos de reflexões e que a gente siga para as nossas casas, com a certeza de que estamos bem melhores do que quando adentramos esta casa. E que o Mestre Jesus, através dos bons amigos espirituais aqui presentes, dos mentores da casa, dos nossos mentores em particular, possam derramar bênçãos de paz, amor, alegria e felicidade e harmonia para todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado. Desliga não. É porque se desliga lá é que trava. Mas está só desligando aqui para não travar. Queremos agradecer ao nosso irmão João Ariosaldo, Ari, pelas reflexões de hoje e vamos dar sequência aos trabalhos da casa com a terapia do passe, mas antes a gente tem alguns recadinhos. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.